falamos um pouco a respeito da síndrome de Rett. Nós falamos que essa síndrome saiu do espectro autista. Antigamente ela era contida dentro do espectro autista, como um dos braços do espectro, certo? Bom, comentando a respeito um pouco da síndrome de Rett. A síndrome de Rett, ela foi descoberta ali na década de 60, 60 e pouco, tá? Por um médico chamado Dr. Rett. Bom, esse médico, ele começou a perceber que determinadas meninas começavam a apresentar certas características, inclusive características muito próximas do autismo, por isso até que por muito tempo ela esteve dentro do espectro. E acreditava que somente meninas eram acometidas por esta patologia, tá? Bom, estudando um pouco mais, descobriu-se que não, que na realidade são pessoas são acometidas por essa patologia. Peraí, mas por que só então as meninas apresentam sintomas? Explicando um pouquinho. A síndrome de Rett, ela é um defeito no cromossomo X, tá? Esse cromossomo X, ele é responsável, tá? Por como que eu posso explicar? Por secretar, tá? Me veio a palavra. Ele é responsável por secretar uma proteína chamada MECP. Dentro desse cromossomo existe uma proteína chamada MECP2. Essa MECP2 libera um líquido, né, de mesmo nome, tá? Então, dentro do gene MECP2 é secretada uma proteína de mesmo nome, MECP2, e essa proteína, ela tem uma função, ela tem a função de limpar, de tirar todas as informações daquele gene que não são mais necessárias. Porque quando nascemos, nós começamos a fazer várias sinapses, né? Nós temos um boom de desenvolvimento. Do momento que a gente nasce ali até mais ou menos 1 ano, 2 anos, nossa, é o nosso ápice de desenvolvimento. Mas a gente não fica com todas as informações adquiridas. A gente adquire essas informações, as habilidades, né? E todas aquelas habilidades que já foram adquiridas e armazenadas, tá? Algumas elas precisam ser deletadas. É como se nós estivéssemos formatando aquele HD, certo? Para quê? Para gerar espaço e nós adquirirmos novas potencialidades e habilidades. O MECP2, ele faz o quê? Ele bloqueia, ele limpa essas informações, ok? Então, vamos supor, ele tem a função de bloquear o excesso de informações, limpar as informações que não são mais úteis, aquelas sinapses, aquelas memórias que já não têm mais utilidade nenhuma. Se ele está com defeito, o que acontece? As informações permanecem ali. Como que a menina da síndrome que vem com a síndrome de Rett nasce? Ela nasce aparentemente normal. Por quê? Porque o HD ainda não está cheio. Então, ela vai nascer, ela vai ter algumas diferençazinhas ali, mãozinha pequena, perímetro cefálico um pouco menor, pezinho pequeno, vai se perceber algumas diferençazinhas, mas que não são significativas para ser diagnosticado, por exemplo, como um transtorno, né? Ou como uma síndrome. Passa. E ela vai se desenvolvendo, teoricamente normal. Quando chega ali por volta do 7º, 8º mês, começa a apresentar o problema. Porque o HD já está sendo completamente totalizado de informações e não está havendo a limpeza, tá, dessas memórias, dessas habilidades não necessárias. Porque o MECP2 ele não está agindo. Em função disso, começa a haver uma sobrecarga, tá? Essa sobrecarga começa a danificar o sistema nervoso central. Óbvio, é como se estivesse havendo um curto-circuito em função do excesso de informações, de dados. Uma corrente extra dentro de um sistema preparado para uma determinada quantidade de informações. Entendem? Bom,
E aí a criança começa a apresentar perdas. Param de falar, não são mais tão suscetíveis a estímulos, param de focar, começam a ter problemas motores, começam a apresentar convulsões. A regressão, ela é severa. Ela é severa, severa mesmo, tá? Bom, então falamos quem causa, por que causa e como causa. Tá, prof, mas aí em relação aos meninos, por que os meninos não apresentam? Eles não apresentam porque eles não conseguem vingar, eles não conseguem nascer ou até nascem, mas não sobrevivem. Lembre-se, ela é um problema, tá? No X, no nosso cromossomo X, certo? A mulher tem XX, o homem tem XY. Nós ainda temos um X para nos salvar, tá? Ele não, então ele só fica com o Y. E esse Y não é o suficiente, sem o X, com o X extremamente danificado, não é o suficiente para que ele nasça e cresça, se desenvolva. Existem algumas correntes dizendo que já existe hoje meninos que nasceram e se desenvolveram um pouco mais, tá? Dentro, sendo portador da síndrome de Rett. Eu nunca ouvi, assim, nunca peguei nenhum relato científico, caso de verdade, que me comprove isso, mas já houve relato. Se realmente existe, não sei. Eu só sei que é extremamente difícil em função disso. Ou eles nascem, ou eles sucumbem dentro do próprio útero, tá? Ou eles nascem e imediatamente morrem. E por que não se descobria que os meninos também vinham? Claro, eles nascem, imediatamente morrem. A síndrome, ela precisa de um tempo para que haja o dano, para que ocorra o dano. Eles não tinham esse tempo, então simplesmente era considerado um aborto espontâneo, algum outro problema qualquer, nunca a síndrome de Rett. Bom, então o que nós podemos dizer, tá? Que a síndrome de Rett, ela é uma síndrome bastante severa. Ela incapacita bastante todas as pessoas que são acometidas por ela e que ela, junto, tá, com a síndrome, vem uma série de outras, vem uma série de outros problemas, tá, que seriam aí as comorbidades. Ela apresenta convulsão, ela tem bruxismo, ela tem disfunções intestinais, hipotermia, crises convulsivas, refluxo, problema de postura, distúrbio de sono, problema respiratório, bruxismo, uma quantidade, uma gama de problemas que são apresentados juntos com a todos os outros problemas que a síndrome de Rett já compõe, tá? Que já são pertencentes à síndrome de Rett. Então, eu falo que as pessoas que são acometidas por ela são bastante prejudicadas, não só as pessoas como as famílias. Nem sempre essas pessoas conseguem frequentar um ambiente escolar regular, como se espera, por conta da quantidade de comprometimentos que ela tem. Na maioria das vezes, elas são tratadas em clínicas especializadas, em escolas especializadas, em casa mesmo. Enfim, digo que podemos fechar, eu acho, que essa questão da síndrome de Rett, tá? Se tiverem alguma dúvida, depois é só me perguntarem por fora nas nossas conversas, ok? Passamos agora, então, tá, para as psicoses infantis. A psicose infantil, ela é muito parecida com o autismo, tá? Inclusive, existem duas vertentes, dizendo uma que acredita que é o autismo severo e a psicose infantil. Outra já diz que não. As duas são a mesma coisa. Que linha acreditar? Não sei. Eu só sei dizer que a psicose infantil, ela é muito idêntica ao autismo severo.
O que aconteceu? 2 médicos, cada um ali, né, nos seus estudos, nas suas análises, começaram a pesquisar e perceberam que crianças, pessoas tinham ali uma conduta muito parecida e que, claro, né, que destoava da conduta esperada para um desenvolvimento normal. Em algum momento, esses médicos, eles se acharam e eles conversaram e perceberam que estavam tratando de problemas, tá, muito parecidos. Assim, as características eram praticamente as mesmas. E todas elas remetiam ao autismo severo. Esqueça um pouco, aí eu não vou falar esquecer o diagnóstico, mas o rótulo, e entrem o mais rapidamente com intervenção. Isso vai fazer a diferença na vida de uma criança com dificuldades, com transtornos, seja lá o que for, ok? A síndrome de Kanner, ela também está dentro ali das psicoses infantis. Tem uma característica muito próxima. Também já foi considerada autismo severo. As suas peculiaridades, tá? Nos slides eles vêm dizendo ali um por um, né? Dizendo ali as suas características, mas eu digo que ela é de difícil diagnóstico também, porque na maioria das vezes acaba caindo dentro do autismo severo, certo? Porque são situações muito afins. E até hoje, apesar de haver a classificação dentro do CID, tudo direitinho, como não existe um exame de imagem, como não existe um exame laboratorial para fazer o diagnóstico, isso é muito sutil. Então, para que haja, de repente, uma confusão entre o diagnóstico de um autismo severo, uma síndrome de Kanner e uma psicose infantil, é muito fácil. É muito fácil mesmo. Certo? São muito subjetivos, as diferenças assim são muito sutis. Porém, as dificuldades são enormes e todas muito iguais, todas da mesma forma. Então, o que a gente tem que perceber, tá? Saber, de repente, diferenciar as suas nuances ali de diferença. Porém, da mesma forma que eu falei lá com a síndrome com a psicose infantil, o mais importante que o diagnóstico é a intervenção. É a intervenção que vai fazer a diferença na vida daquela criança, tá? É ela que vai dar o pontapé inicial para que haja um desenvolvimento. Então, percebam, mais importante que diagnóstico, não que ele não seja importante, ele é, mas mais importante que diagnóstico é a intervenção. No momento que vocês receberem uma criança em seu consultório, em sua sala de aula, seja onde vocês estiverem, como profissionais da neuropsicopedagogia, tenham claramente, assim, tenham isso muito claro na mente de vocês. Busquem o diagnóstico, mas a cada intervenção busquem fazer também, a cada busca de diagnóstico, busquem também fazer a intervenção. Muitas crianças sofrem desenvolvimento, elas às vezes entram para o diagnóstico de uma forma e saem de outra. Por quê? Porque elas, ao longo do diagnóstico, elas também receberam intervenção. E assim vocês conseguiram lá no final perceber uma pequena melhora. Às vezes essa pequena melhora é que vai te dar condição de fechar um diagnóstico preciso, porque ela vai responder melhor aos estímulos e você vai conseguir perceber ali as diferenças sutis entre as suas camadas de dificuldades e habilidades, ok?
Então agora o nosso próximo assunto vai ser o DSM-5 e o CID-11, tá? Bom, o DSM-5 e o CID-11, os dois têm a mesma função, que são classificar todas as doenças que nós temos a nível mundial, sendo que o DSM-5 ele trata somente de doenças mentais. O CID-11 ele trata de todas as doenças, todas elas estão contidas ali. Isso eu estou falando a nível de mundo. Se você pegar o classificador aqui, se você pegar nos Estados Unidos, se você pegar na Inglaterra, você vai perceber que o código é o mesmo, tá? Bom, então eles têm essa função, que é classificar. Ou seja, eu sei que o F84 é o classificador do autismo, por exemplo. Aí tem o F84.1, ponto 2, ponto 3, que aí vai dando ali as suas variações dentro do espectro autista. Certo? Eu sei que se eu colocar um F84 aqui lá nos Estados Unidos, o médico que ler aquilo dali vai entender que eu estou falando sobre o autismo. Tá? Só que, o que acontece? O DSM-5, né, até então, nós tínhamos o DSM-4. Quando veio lançando, tá, quando lançaram o DSM-5, ele sofreu modificações. Essas modificações, por exemplo, alteraram o espectro autista, como eu falei nos vídeos passados, onde dentro do espectro autismo nós tínhamos o síndrome de Rett e nós tínhamos uma denominação chamada síndrome de Asperger, que hoje não existe mais, né? Em função dessa modificação que houve ali em vários setores, esse é somente um exemplo, o CID-10 ele vai ser modificado e vai passar para CID-11. A partir do 1º de janeiro de 2022, nós não mais utilizaremos o CID-10 e sim o CID-11, em função da modificação que o DSM-4 sofreu para 5. É meio confuso, mas é que os dois eles precisam falar a mesma língua. No CID-10, o espectro autista ainda está da maneira anterior, enquanto no DSM-5 já houve a modificação. Logo, vamos atualizar o DSM-10, passando ele para 11, fazendo as suas modificações necessárias para que todos falem a mesma língua, ok? E o CID, tanto o CID quanto o DSM-5, os dois têm a mesma função, que é classificar e dar ali pontuações acerca do que cada patologia tem em sua característica, certo? Por exemplo, no caso, vamos pegar lá na frente, uma dislexia, por exemplo, ela tem as suas características. A criança lê, a criança não lê, a criança espelha, a criança não espelha, a criança tem descalculia, tem dislalia, tem ecolalia. Isso tudo são situações que ocorrem dentro da dislexia. Então eu posso colocar ali que a criança é um dislexo com ecolalia. Aí então eu vou colocar ali a sua classificação e com a sua especificação mais reduzida, assim, mais especificada, ou seja, dislexo com descalculia, é dislexo com dislalia. Aqueles números, eles vão me nortear. Então, quando eu pegar uma criança com uma pessoa com aquele laudo, tá? Eu vou saber com certeza o que aquela pessoa tem. Sendo que, uma coisa eu tenho que deixar bem claro aqui. Apesar de nós, profissionais da neuropsicopedagogia, lidarmos muito com o DSM-5 e com o CID para nos nortear, nós precisamos trabalhar com ele, nós não somos aptos a fazermos laudo. O que nós fornecemos é parecer, tá? Laudo quem pode dar? Profissionais da área da saúde. Nós, apesar de transitarmos muito na área da saúde, nós somos da área da educação. Portanto, não temos condições de dar laudo, somente parecer. Nós podemos dar laudo? Podemos, com o amparo de um profissional da saúde. Ou seja, eu trabalho junto com uma psicóloga. Então, essa psicóloga, ela tem condições de vir assinando comigo um laudo,
E aí sim eu vou conseguir também, aí eu vou estar corroborando com aquele documento, certo? Ou seja, um profissional da área da saúde assinou, atestou aquilo e eu, como terapeuta daquela criança, também posso dizer que aquela criança tem determinada situação, determinado problema, certo? Bom, então, profissional da área da educação não dá laudo, dá parecer. A gente não coloca CID, apesar de ser importante pra gente situar, pra gente poder se localizar em relação ao que o médico falou, por exemplo. Mas nós não damos parecer. Não, perdão, nós não damos laudo, nós damos parecer, tá? E aquele profissional que se aventurar a dar um laudo que não possa, ele está fazendo uso indevido da sua profissão e pode até mesmo sofrer sanções penais. Portanto, não se aventurem, isso é muito sério. Todas as crianças que têm uma dificuldade, seja lá qual for, ela pode ser enquadrada dentro da área da educação especial, desde que haja uma classificação. Como, por exemplo, nós estamos aqui falando a respeito do autismo. Então, a criança que sofre de TEA, que tem o TEA, ela é considerada uma criança com necessidades educacionais especiais. Logo, ela é amparada pela LDB, onde diz que toda criança deve estar matriculada em classe regular sempre que possível. E dentro da LDB existe uma seção que trata somente da área da educação especial. A educação especial, ela é muito, muito válida, tá? E eu creio que ela deva com certeza existir. Qual é a principal finalidade da educação especial? Por que a educação especial existe? O primeiro ponto, que é o mais importante, é a interação e a socialização da criança com seus pares. É para isso que ela existe. Bom, eu recebi uma criança, ela é laudada ou não, mas sabe-se que ela tem uma dificuldade ali bem visível, vamos supor um autista. E o que eu faço com essa criança? Ela preferencialmente deve estar matriculada em classe regular, junto com crianças típicas. Então, crianças atípicas e crianças típicas devem conviver, tá? E trocar experiências. E é para isso que a educação especial existe. Ah, prof, mas em relação aos currículos, tá? Porque é óbvio, né? Pensa uma professora que recebeu uma criança que é especial e o que ela faz com essa criança? Bom, a criança, ela tem direito desde que laudo, tá? Aí ela precisa ter laudo para ter direito a um monitor, ou seja, alguém que ajude aquela professora em sala de aula, para que a vinda daquela criança não seja vamos supor assim, uma penalidade para a turma. Não que a criança venha penalizar, não é isso, mas é claro que uma criança especial, ela vai ela vai exigir mais tempo, ela vai exigir mais atenção e ela vai necessitar de situações onde ela precise de um pareamento ali, ela com mais alguém. Uma professora só não pode dar conta de toda uma turma e mais essa criança especial. Então o ideal é que essa criança venha, mas que ela tenha um monitor, caso seja necessário. Às vezes não é, às vezes a criança lida super bem ali na turma, tranquilo, mas eu tô dizendo que se houver necessidade, essa criança sim, ela tem esse direito, ok? Bom, então ela tem direito a monitor, ela tem direito a materiais educacionais especiais também, materiais adaptados, como por exemplo, uma criança de baixa visão, ela tem o direito a receber textos com uma fonte maior,
um espaçamento maior entre as letras e entre as linhas. Uma criança que tem um problema motor, ela tem direito a receber um lápis especial, onde vai ter ali um espessador de lápis, né, para que a pegada fique mais tranquila. Uma criança que de repente é cadeirante e tem o problema de sustentação de pescoço, né? Então, o que ela vai ter direito? A como se fosse uma tábuazinha, um suporte onde se coloca o livro e ele fica em pé e ela consiga visualizar. Então, cada um dentro da sua necessidade vai receber o amparo necessário para que o conhecimento ocorra de verdade, para que a aprendizagem ocorra verdadeiramente. Mas vamos supor que a criança ela tem muita dificuldade, vamos supor que essa criança ela realmente tem uma dificuldade cognitiva, que ela tem um cognitivo bem prejudicado. O que vai acontecer? Essa criança ela vai estar inserida ali, ela vai estar participando, porque ela não pode estar integrada, ela tem que estar incluída, verdadeiramente incluída, interessada, participante, ativa em todos os projetos dentro e fora da sala de aula. Mas, às vezes, diante das circunstâncias, né, da dificuldade daquela criança, pode ser que aconteça dela não conseguir acompanhar a turma. Ela vai absorver uma coisinha aqui, outra ali, mas de repente não o suficiente para que se diga assim, ó, ao final daquele ano letivo, para que se diga assim, aquela criança, ela alcançou todas as expectativas. E o que acontece com essa criança no final daquele ano? Ela passa de ano. Por quê? Como eu falei, tá? O mais importante para ela é estar junto com os seus pares. Ela está ali primeiramente para isso. Por quê? Na maioria das vezes, tá? As crianças que têm necessidades educacionais especiais, elas também, à parte, fazem utilização de outros meios de aprendizagem. Às vezes nas APAES, nos CAPs, ou com um terapeuta particular, enfim. Então, aquilo que às vezes ficou um pouquinho no limbo, ela acaba recebendo nesses centros que irão recebê-las e aí sim fazer aquele estímulo mais forte, com mais, vamos botar assim, não profissional, que profissional todos somos, mas mais específico para a necessidade dela. Então ela vai receber esse suporte e pode ser que consiga acompanhar a turma ou não. Mas mesmo que ela não consiga acompanhar em relação a conhecimento, ela tem que acompanhar em relação a afeto, a amizade, a laços fortalecidos, certo? Laços acontecidos dentro desse espaço. E isso é o mais importante para os dois lados, tanto para a criança típica quanto para a criança atípica. Sofrendo um estímulo ali que de repente não sofreria tendo outras crianças com as mesmas inabilidades, e o outro aprendendo a respeitar e a lidar com o diferente, tá bem? Até então falamos sobre crianças que têm a dificuldade cognitiva, tem o cognitivo comprometido. Mas vamos supor que eu receba uma criança com altas habilidades. Um Asperger, por exemplo, com altas habilidades, né? Um superdotado da vida. Acontece e com muita frequência. O que eu faço com aquela criança? Saibam que aquela criança, ela também é amparada por lei. E saibam que aquela criança, ela tem direito a um reforço especial, tendo em vista que ela tem habilidades altas e que a capacidade dela é enorme, então ela deve sofrer o estímulo adequado para a capacidade que ela tem. Porque veja, se nós temos a função de elevar as habilidades dos nossos alunos, aquele que já tem a habilidade alta, a gente vai estacionar só porque é alta? Não, a gente vai elevar mais ainda. Certo? Seja em sala de aula ou seja numa terapia. Tanto que existem programas,
dentro do governo, aonde se identificam essas crianças, se busca identificar essas crianças, e com essa identificação, tá, elas vão para situações, né, para classes ou para programas especiais, aonde elas vão ser ajudadas a lapidar toda aquela capacidade que ela tem. E pensem que isso para o próprio país é muito importante, porque essa criança lá na frente, ela pode vir a ser um super cientista, um advogado brilhante, um engenheiro fantástico, e que de repente vai nos devolver em descobertas, né, científicas, tudo aquilo que o país entregou para ele, deu para ele. Então, olha como é importante a gente valorizar o conhecimento do nosso aluno. Como é importante a gente saber quem a gente tem na mão. Quem é a nossa criança, quem é o nosso aluno. Certo? Bom, então, crianças com necessidades especiais. Sim, outra coisa que eu esqueci de dizer. A criança com necessidade especial, com altas habilidades, ela também tem direito à progressão de turma. Vamos supor que ela tem, às vezes, um intelecto muito acima. Ela está ali, sei lá, no 3º aninho, mas o conhecimento dela está a nível de 6º. Obviamente, com cuidado, amparado, com terapeuta, com médico, não sei o que, fazendo, né, todas as provas, porque também não se pode levar em consideração somente a habilidade, tem que se levar em conta também a maturidade. Mas com todas essas, né, ela tem direito à progressão de série, para que ela não sofra de repente um desestímulo por estar vendo conhecimentos que ela já está ali, ó, cansada de saber. Bom, então, conhecendo um pouquinho a nossa clientela, a gente vai conseguir fazer um bom diagnóstico em relação a todos esses transtornos a qual nós falamos. Recursos da sala de aula, cada um vai buscar o seu. Tem ali uma série de fontes de inspiração, Pinterest, Google Fotos. Bom, a internet está aí para isso mesmo e ela nos ajuda bastante em relação a isso. Porque nem sempre a gente tem condição de ter aquele material comprado, mas a gente tem condição de ter aquele material feito, elaborado por você, por seus alunos, em construção às vezes com o próprio atendente. Eu já fiz isso várias vezes e funciona, porque ele vai utilizar um material que ele mesmo fez. Aquela coisa gostosa do eu fiz, eu estou usando, olha que legal, né? Vocês têm sempre que estar procurando melhorar o desempenho de vocês em sala de aula, autoavaliar-se com frequência, ver se o que vocês estão fazendo está certo, se está suprindo resultados, senão não tenham vergonha de buscar ajudas, seja com o coordenador, seja com o próprio colega de profissão, tá? O trabalho com projetos ajuda muito dentro de sala de aula, ajuda bastante. E, enfim, é basicamente isso que eu tenho para passar para vocês, ok? Mais tarde nos vemos em outros vídeos. Até breve. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da medicalização na escola. Bom, hoje existe uma exacerbação da utilização de medicamentos, seja em qualquer aspecto, né? Dentro das escolas, nos ambientes de trabalho, nas academias, no nosso dia a dia. Então, assim, o remédio hoje, ele saiu da prateleira do necessário para o eu vou utilizar porque eu não estou me sentindo bem, tá? Dentro das escolas, o que está acontecendo é uma epidemia da utilização de medicamentos. Por que eu digo isso? É muito comum hoje, tá, nós recebermos crianças que tomam remédios controlados e que fazem uso constante dele. Existem 2 remédios muito utilizados em sala de aula: a Ritalina
tá? A Ritalina, ele é um medicamento que faz a função de bloquear os estímulos nervosos, portanto, ele freia o ímpeto daquela pessoa agir. É como se fosse uma camisa de força química, vamos colocar assim, né? Eu quero fazer, o meu cérebro tá mandando eu fazer, mas o remédio vai lá e fala, não, você não vai fazer. Pronto. Então, essa é a função da Ritalina. E o Rivotril? O Rivotril, ele já faz o contrário. Aquela pessoa que está mais para baixo, aquela pessoa que está mais suscetível a, vamos botar assim, a uma tristeza, não vou colocar depressão, porque depressão é uma outra situação, aí é doença de verdade e tem que ser levada a sério. Mas suscetível a mais tristeza, ou então está desestimulada por um motivo qualquer, né? Não consegue se concentrar, não consegue focar. E aí eu vou fazer a utilização do Rivotril, que ele vai me dar um up em todas essas questões e eu vou conseguir, então, levar a minha vida e fazer as coisas que eu preciso, mas com a utilização do medicamento. Bom, por que a gente está falando isso aqui agora? O remédio, ele é muito importante sim, tá? Que fique bem claro. Agora mesmo nós estamos atrás de um remédio que resolva um problema que atingiu o mundo. Então, veja como é importante o estudo e a utilização do medicamento certo na hora certa. Só que o remédio ele não pode ser banalizado. E a banalização leva a graves comprometimentos em relação à saúde da pessoa e em relação à propagação daquilo de maneira equivocada, vamos colocar assim, tá? Bom, hoje, tá? É muito comum você ver nos corredores falas do tipo, nossa, aquela criança ela é tão agitada, eu acho que ela tem TDAH. E eu acho que ela precisa tomar um remédio. Aí você pensa, quem está falando isso? É um profissional da saúde? Não. Às vezes é um pai para o outro, às vezes é um professor para o outro, às vezes é um pai para um professor, às vezes é um professor para um pai. E nós não podemos achar. Só pessoas realmente, verdadeiramente capacitadas é que podem fechar um diagnóstico e prescrever qualquer coisa, seja uma terapia cognitiva, seja o uso de uma medicalização. É isso que nós temos que ter em mente. Remédio tem para si uma quantidade de coisas. Os ansiolíticos, os tranquilizantes, os estimulantes. Então, remédio a gente tem. E ele está para nos ajudar, como eu falei. Mas há de se ter uma precaução, porque junto com o remédio a gente tem uma coisa chamada efeito colateral. Quais são os efeitos colaterais que aquela medicalização vai causar na vida daquela criança a nível futuro? Como, por exemplo, uma dependência, como, por exemplo, uma arritmia, uma taquicardia, sonolência em excesso, perda de memória, porque isso tudo pode ser causado por um remédio tomado de maneira equivocada, tomado em dosagens altas, tomado de repente por um longo tempo. Portanto, eu digo que o medicamento ele é importante, ele precisa ser utilizado sim, porém não deve ser a primeira opção. Peraí, a minha criança ela está extremamente agitada em sala de aula. Tá, de cara ela tem TDAH e ela precisa de uma Ritalina. Será que a minha aula, de repente, não está parada demais? Será que eu estou atendendo em minha aula todas as características de todas as crianças que eu tenho na minha sala de aula? Porque eu tenho que ter em mente que não somos todos iguais. Eu tenho que ter em mente que eu vou ter o aluno tranquilo. Eu tenho que ter em mente que eu vou ter o aluno mais agitado. Eu tenho que ter em mente que eu vou ter o aluno mais falante. Eu tenho que ter em mente que eu vou ter o aluno mais quietinho. Eu tenho que ter em mente que eu vou ter pessoas diferentes na minha sala de aula e em meu consultório. E eu tenho que ter em mente que eu preciso saber lidar com cada uma dessas personalidades. Afinal de contas, é para isso que a gente estuda a pessoa.
Porque no momento que nós estudamos a neuropsicopedagogia, uma ciência pautada na neurociência, eu tenho que compreender que pessoas são diferentes. Todos nós somos subjetivos. Somos seres únicos, cada um com suas habilidades, com suas dificuldades, cada um com suas dores, cada um com suas vivências, histórias familiares e sociais. E eu tenho que levar muito isso em consideração antes de acreditar que aquela pessoa precisa de um remedinho. Portanto, no momento que vocês receberem uma criança e perceberem, tá, que ela está com determinada dificuldade, vamos supor, de ficar sentada no seu lugar. Será que aquele lugar onde ela está sentada não está recebendo estímulo em excesso para a personalidade dela? Pode ser que de repente uma mudança na sala de aula resolva. Uma configuração diferente. E não é um atrás do outro que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, de repente, uma coisa mais dinâmica, uma aula mais ávida de informações, onde todos possam falar, participar, onde todos façam a construção de seu conhecimento junto com o professor. E não somente aquela aula mais pacata, mais tranquila. E até mesmo no consultório, que eu estou focando bastante na sala de aula, até para que vocês possam orientar os seus colegas de sala de aula. Porque o neuropsicopedagogo, ele vai falar muito com o professor. Porque é ele que vai ser o termômetro da criança que você está ali ajudando. Portanto, você vai ter que dar também orientações para ele. Olha, essa criança tem tal dinâmica, ele tem essa característica. Será que se de repente fizermos desta forma, não é que você vai estar mandando na aula dela? Negativo. Você vai estar colaborando. Isso tem que ser falado com muito cuidado, porque a gente sabe que a nossa classe, ela é muito delicada e se melindra com muita facilidade. Não deveria, mas faz isso. Peraí, ela tá achando que eu não sei ou que... Não é isso. Você vai estar colaborando, ajudando que aquela sala de aula tenha um enriquecimento de conhecimento verdadeiro, tá? E que aquela criança que é o seu atendido consiga estar plenamente em sala de aula. É para isso que você está ali, tá? Então, é importante, porém, devemos ter a certeza, tá, de que ele deve ser usado com muita responsabilidade, muita cautela, muito cuidado e sempre amparado por um profissional capacitado, ou seja, um médico, um pediatra, neurologista, o responsável que atende aquela criança. Ele sim vai estar apto a dizer que essa criança precisa ou não usar determinado medicamento. Qualquer coisa fora disso é achismo. Tá bem? Muito obrigada. Até breve.